Olá, meninos, tudo bem? Olha só, agora é a nossa primeira aula onde você terá contato com pilha, certo? A primeira pilha que você estuda é a pilha de Daniel. A pilha de Daniel é a pilha formada por dois eletrodos, o eletrodo de zinco e o eletrodo de cobre. Olha só, eu peço que você tenha paciência, porque essa aula é uma aula longa e ela tem muitas informações. A hora que eu der algum conceito novo, dá pausa na aula, anota o conceito e depois você continua. Tudo bem? Vamos lá então? Olha só, para que você entenda tudo que a gente vai falar sobre pilhas hoje, você só precisa dessas duas informações. Quais? Os potenciais padrão de eletrodo dos dois eletrodos que formam a pilha. Aqui, ó, veja, eu tenho o potencial do zinco e o potencial do cobre. Aqui, menos 0,76 volts é o potencial do zinco 2, que está reduzindo a zinco 0. E mais 0,34 volts é o potencial do cobre 2, que está reduzindo a cobre metálico. Portanto, a gente já conclui que o primeiro potencial é potencial de redução e o segundo potencial é potencial de redução, certo? Para começar, o que é uma pilha? Pilha é um sistema eletroquímico onde uma reação química espontânea, essa palavra é importante, uma reação química espontânea gera corrente elétricas. Para que a reação seja espontânea, quem tiver o maior potencial de redução vai sofrer redução. E quem tiver o menor potencial de redução vai acabar oxidando. Nesse caso, olha, mais 0,34 volts é o potencial de redução do cátion cobre 2. Por isso, quem vai sofrer redução aqui, ó, é o cobre mais 2 que sofre redução. Por que eu sei que ele vai sofrer redução? Ora, porque ele tem o maior potencial de redução e potencial de redução mede a tendência de reduzir. Mas se ele reduz, ele é agente oxidante, lembra? E se ele é agente oxidante, ele força o outro a se oxidar. Quem é que vai se oxidar, portanto? É o zinco metálico. Então, acabei de descobrir também que o zinco metálico é quem vai sofrer oxidação na pilha. Então, a primeira coisa que você vai fazer ao se deparar com dois potenciais para montar uma pilha é descobrir quem reduz, quem oxida. Se os dois potenciais forem do mesmo tipo, os dois de redução ou os dois de oxidação, o maior potencial você conserva, o menor potencial você vai inverter, porque ele vai sofrer a reação oposta, ok? Para você fazer uma pilha, você precisa de eletrodos. Dá uma olhada na tela. Aqui eu tenho o primeiro eletrodo, que é um eletrodo de cobre. Como você monta um eletrodo? Conceito importante, pausa a aula e anota. Eletrodo é um sistema formado por uma solução de um metal e uma barra do mesmo metal. Então a gente pode definir eletrodo como sendo um conjunto formado por uma barra metálica mergulhado numa solução de íons do próprio metal. Anotou? De novo. Eletrodo é um conjunto formado por uma barra metálica mergulhada numa solução de íons do próprio metal. Nesse caso aqui, veja, eu tenho uma barra de zinco, de cobre, quer dizer, ó, aqui eu tenho uma barra de cobre metálico sólido, né, lógico, mergulhado numa solução de íons cobre. Como eu consigo uma solução de íons cobre? Dissolvendo lá um sal de cobre. Por exemplo, aqui eu posso dissolver o sulfato de cobre, CuSO4. No caso da pilha de Daniel, o sulfato de cobre foi dissolvido na concentração de 1 mol por litro, e aí ele produziu o cobre mais 2 aquoso, mais o íon sulfato, que é o SO4, menos 2 aquoso também. Portanto, na solução aqui, nós temos o íon cobre mais 2 e temos o íon sulfato, SO4 menos 2, e importante, na mesma concentração. Tudo bem? Já eu preciso também de um outro eletrodo. Aqui, ó, eu estou colocando para vocês um eletrodo de zinco. Eletrodo, volto a repetir, é um conjunto formado por uma barra metálica mergulhado numa solução de íons do próprio metal. Portanto, aqui eu tenho uma barra de zinco metálico sólido e essa barra está mergulhada numa solução de cátions zinco. Como eu consigo cátion zinco? Dissolvendo lá um sal de zinco, por exemplo, pode ser sulfato de zinco. Se eu dissolver sulfato de zinco, ZnSO4, a gente consegue a dissociação do sal, formando o zinco mais 2 aquoso
mais o ânion sulfato, SO4 menos 2 aquoso. Portanto, a solução aqui apresenta cátions zinco mais 2 e ânion sulfato, SO4 menos 2. Antes da gente começar, quando você tem cobre em contato com cobre, zinco em contato com zinco, dentro de cada um desses eletrodos não ocorrerá reação nenhuma. Por quê? Porque você tem um metal em contato com íons do mesmo metal. Não há diferença de potencial. E o elétron, lembra da física? Um elétron, uma carga elétrica, só se movimenta espontaneamente se ela estiver numa região onde há uma diferença de potencial. Se não há diferença de potencial, você não tem transferência de elétrons. Porém, se a gente colocar esses dois eletrodos em contato, olha o que eu fiz aqui. Eu coloquei um fio condutor ligando os dois eletrodos e um aparelho aqui para medir a DDP quando a reação começa, né? Se você coloca esses dois metais em contato, aí sim você vai ter o início de uma reação espontânea de transferência de elétrons, certo? O que vai acontecer nessa reação? Olha só, vou começar a explicação aqui pelo zinco. A gente já viu nos dados da questão que o zinco vai sofrer oxidação por ter o menor potencial de redução, certo? Então aqui eu estou ampliando o que ocorre aqui na solução do zinco, no eletrodo de zinco, para você enxergar direitinho o que vai acontecer. Olha só, cada átomo de zinco que pertence à barra metálica vai sair da barra metálica, porque quando ele oxida, ele sai da barra metálica e vai para a solução na forma de cátion zinco 2+, e para cada átomo de zinco que sai para a barra na forma de zinco 2+, ele deixa na barra 2 elétrons. Então, olha só, esse átomo saiu para cá na forma de zinco mais 2 e deixou na barrinha 2 elétrons aqui. Outro átomo sai da barra e deixa aqui 2 elétrons. Quando ele sai da barra, ele vira zinco mais 2, certo? Aqui também tinha virado zinco mais 2. Outro átomo sai da barra, se transforma em zinco mais 2 e deixa na barrinha 2 elétrons. Outro átomo sai da barra, vira zinco mais 2, oxida, né? E deixa na barrinha mais 2 elétrons. E assim por diante. Outro átomo sai da barra metálica, se transforma em cátion zinco mais 2 e deixa na barra aqui 2 elétrons. Ou seja, os átomos de zinco da barra metálica de zinco começam a sofrer oxidação. Quando eles oxidam, eles pulam para a solução na forma de zinco 2+, e deixam na barra metálica 2 elétrons. O que isso trará de consequências? Presta muita atenção agora. Como consequência, deixa eu tirar essa lupa daqui, olha só. Como consequências, nós teremos o seguinte. Os elétrons que ficaram na barra metálica começam a fluir pelo circuito externo. Então, olha só, aqui você vai ter um fluxo de elétrons. Esses elétrons começam a fluir pelo circuito externo. Quando eles fluem pelo circuito externo, você já tem aqui a geração de corrente elétrica, certo? Ó, elétrons fluindo pelo circuito. Eles passam aqui pelo aparelho que mede a diferença de potencial ou a corrente. Lembrando que o que é corrente elétrica é um fluxo ordenado de cargas elétricas. Nesse caso, as cargas elétricas são os elétrons. E os elétrons chegam aqui na barra de cobre metálico. Portanto, a primeira coisa que aconteceu foi a oxidação do zinco metálico. Então, ó, a semi-reação de oxidação que acontece na barra é o zinco metálico sólido oxidou na solução, se transformando em zinco mais 2 aquoso mais 2 elétrons, certo? Quando o zinco oxida, lembra da aula anterior? Quando você tem a redução que se transforma na oxidação, você troca o sinal do potencial, ou seja, o potencial padrão de oxidação dessa reação que eu acabei de escrever vale menos 0,76, trocou o sinal, vai valer mais 0,76 volts, certo? Quando esse fluxo de elétrons chegam lá no eletrodo de cobre, olha só o que vai acontecer. Vou colocar uma lupinha ali para ampliar de novo. Bom, aqui eu tenho toda a solução, né? E a barrinha de cobre está sendo representada por esses átomos aqui. Lembra que aqui está chegando um fluxo de elétrons. Esse fluxo de elétrons vai atrair os cátions do sistema. Então, olha, um cátion é atraído pelo sistema,
recebe 2 elétrons e se transforma em átomo de cobre metálico, ou seja, ele está sofrendo redução. Outro átomo aqui, ó, outro cátion é atraído, recebe 2 elétrons, sofre redução. Outro cátion é atraído, recebe 2 elétrons aqui, ó, sofre redução. Outro é atraído, recebe 2 elétrons, sofre redução. E assim por diante, ou seja, os cátions cobre 2 da solução estão sendo atraídos pela barra negativa, e aí vai acontecer pela barra que tem excesso de elétrons, né? E aí eles sofrerão redução nessa barra metálica. Eu posso representar isso lá na semi-reação, olha só, semi-reação de redução. Na redução, o cobre mais 2 aquoso, que está na solução, vai receber os 2 elétrons que estão chegando para ele e vão se transformar em cobre metálico sólido. O potencial padrão de redução dessa reação vale mais 0,34 volts, certo? Então, é isso que acontece se você ampliar os eletrodos para você enxergar. Ocorre uma oxidação aqui no zinco, deixa eu escrever aqui, ó, oxidação no zinco, e ocorre uma redução no eletrodo de cobre, certo? Como aqui eu já escrevi a semi-reação de oxidação e a semi-reação de redução, eu vou aproveitar, vou somar essas duas reações para obter a equação global que representa o processo. Para montar a equação global da pilha, portanto, eu vou somar todas essas equações, cancelei os elétrons, né? E aí o zinco metálico, ó, o zinco metálico sólido reage com o cobre 2, cobre mais 2 aquoso. Essa reação produz o cobre metálico sólido e produz o zinco mais 2 aquoso. Essa é a equação global que representa o processo da pilha de Daniel. Quanto às considerações dessa pilha, primeira consideração importante, ó, cálculo da diferença de potencial, ou também chamada de força eletromotriz da pilha. Como você calcula a diferença de potencial? Tem duas maneiras. Você pode calcular com potencial de redução maior menos o potencial de redução menor, ou de outra forma. Deixa eu fazer essa primeiro, depois eu ensino a outra. Portanto, para esse exemplo aqui, ó, a diferença de potencial ou a força eletromotriz dessa pilha será, vamos lá em cima, ó, potencial de redução maior. Qual dos dois potenciais é o maior? É o mais 0,34 volts. Então, aqui, mais 0,34 volts. Menos o potencial de redução menor. O potencial de redução menor é do zinco 2 e vale menos 0,76 volts, certo? Ora, se você fizer esses cálculos, a DDP dessa pilha vai dar mais 0,34, aqui vai ficar positivo, mais 0,76 vai dar mais 1,10 volts, certo? Informação importantíssima, olha só. Lembra que eu falei no começo que a pilha tem que ser uma reação espontânea, né? Pilha é um sistema onde uma reação química espontânea gera corrente elétrica. Aqui, ó, a DDP deu mais 1,10 volts. Ela deu positiva. O sinal de positivo para a DDP de uma pilha nos garante que ela funciona, nos garante que a reação é espontânea. Uma pilha com DDP negativa seria uma reação não espontânea, a pilha, portanto, não funcionaria, certo? Outra forma de você calcular DDP é a seguinte, olha, quando eu escrevi a semi-reação de oxidação, de propósito eu já coloquei aqui o potencial padrão de oxidação, mais 0,76 volts. Quando eu escrevi a semi-reação de redução, de propósito, eu coloquei o potencial padrão de redução, mais 0,34 volts. Se você quiser a DDP dessa pilha, que também eu posso representar por delta E0, basta você somar o potencial de oxidação de quem oxidou com o potencial de redução de quem reduziu. Essa soma vai dar mais 1,10 volts. Da mesma forma como antes. Na verdade, são duas formas diferentes de se usar a mesma fórmula, certo? Bom, continuando nossos conceitos sobre pilha.
Nomenclatura dos eletrodos, informação importantíssima. Aqui, ó, a DDP da pilha, 1,10 volts. Voltando. Nomenclatura dos eletrodos, informação importantíssima. Para você lembrar da nomenclatura dos eletrodos, eu vou colocar esse esqueminha para você aqui, ó. Pipocar. Como assim, Ronald, pipocar? É para você lembrar que na pilha, o polo positivo se chama cátodo, onde ocorre redução. Certo? Então, olha só. Na pilha, o polo positivo se chama cátodo, onde ocorre redução. Lembra comigo? A redução aconteceu no eletrodo de cobre. Portanto, o eletrodo de cobre é o polo positivo dessa pilha e esse polo se chama cátodo. Tem muita gente que fala catodo, tá? É certo também, não tem nada de errado nisso não. E aqui, o polo negativo da pilha vai ser o eletrodo de zinco e ele se chama anodo, ou tem gente que chama de anodo, também não faz diferença, certo? Bom, do jeito que a pilha está aí, ela funciona por alguns minutos. Eu já fiz essa pilha em laboratório, nas mesmas condições do Daniel, 25 graus Celsius, concentrações de 1 atm e tudo mais. Quando eu fiz essa pilha, ela funcionou da seguinte maneira. Ela manteve a DDP constante do jeito que ela está aí, tá? Sem mudar nada. Ela manteve a DDP constante por aproximadamente 3 minutos. Por 3 minutos ela manteve 1,10 volts. Do terceiro minuto para frente, essa pilha começou a diminuir a DDP. Eu estava medindo a DDP dela com um voltímetro, né, com um multímetro. Ela começou a diminuir a DDP e aí, quando deu aproximadamente 5 minutos, ela parou de funcionar. Por que essa pilha para de funcionar quando você não coloca nela a ponte salina? Veja, está faltando a ponte salina nessa pilha. O que é a ponte salina? Se você quiser anotar, ponte salina é um tubo de vidro em forma de U que contém uma solução saturada de um eletrólito forte. No caso, Daniel usou cloreto de potássio KCl. Qual é a função da ponte salina? Isso é importante, viu? Função da ponte salina é manter o equilíbrio iônico das concentrações. Como assim, Ronald, manter o equilíbrio iônico das concentrações? Lembra quando aqui, ó, no polo negativo, o zinco estava sendo oxidado? Aqui, ó, ocorria oxidação do zinco metálico, né? Quando o zinco estava sendo oxidado, o zinco caía na solução na forma de zinco 2+, e a concentração do cátion zinco aqui, ó, estava aumentando, certo? Então, a concentração de zinco 2 ficou maior do que a de sulfato, ou seja, essa solução ficou carregada positivamente. Já do outro lado, o que aconteceu? Como o cobre estava reduzindo, significa que o cátion cobre estava saindo da solução e indo para a barra. Tanto é que no final do funcionamento da pilha, você vai ver que no eletrodo de cobre, ele vai receber um aumento de massa, certo? Devido ao cobre que está reduzindo dele, e o eletrodo de zinco vai ser oxidado. Como o íon cobre 2 está saindo da solução, acaba que a concentração de sulfato fica maior. Então, se a pilha funciona sem a ponte salina, a solução do cátodo adquire carga negativa e a solução do ânodo adquire carga positiva. Essas cargas elétricas geram forças que se opõem ao fluxo, ao movimento de elétrons, e aí a pilha para de funcionar. Quando você coloca a ponte salina, ela oferece uma rota de fuga para esses íons que estão em excesso. Então, o íon sulfato aqui, ó, que está em excesso, que é negativo, ele entra na ponte salina e se movimenta em direção ao ânodo do sistema. Ânodo é o eletrodo que atrai os ânions. Isso é uma outra definição importante. Vale para qualquer sistema eletroquímico. Ânodo é o eletrodo que atrai os ânions. E aqui, o íon zinco 2, que está em excesso, vai entrar na ponte salina e vai se movimentar na direção oposta, em direção ao cátodo. Cátodo é o eletrodo que atrai os cátions. Essa definição também é importante. Cátodo é eletrodo que atrai os cátions.
e ânodo é eletrodo que atrai os ânions, certo? E dessa forma, na solução do ânodo você não vai ter acúmulo de cargas elétricas, na solução do cátodo você também não vai ter acúmulo de cargas elétricas, e assim a pilha funciona por um período muito mais prolongado. A Ronald, ela funciona até quando? Ela funciona até alcançar o seu estado de equilíbrio. Mas aí já é um outro assunto para outra aula, ok? Então, colocou a definição de ponte salina? Essa definição é extremamente importante. Eu sei que essa aula foi muito carregada, eu sei que essa aula teve muitas informações, mas é um assunto importante demais. O que a gente vai fazer agora? Vou fazer um monte de questões, certo? Você vai ver que as próximas aulas serão resoluções de bastante questões, porque você precisa fixar muito esse conteúdo. E aí, só depois de fazer muitos exercícios sobre pilha, é que a gente vai passar para o próximo capítulo teórico, ok? Espero que você tenha gostado, espero que você tenha aprendido. Aguardo você na resolução dos exercícios.